Amém? Todos acharam Romanos 12, verso 3? Diz assim a palavra de Deus: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a mesma medida da fé. E se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Oremos, irmãos, pedindo assim a graça de Deus. Bendito Deus, Pai eterno, neste momento nós entramos em Tua presença através desta súplica, através desta oração, onde nós clamamos, ó Pai, pelo Teu auxílio, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo que coloque as palavras certas, ó Deus, que nos guie na ministração desta palavra e que cada um dos Teus filhos possam nesta noite ser ricamente abençoados com este ensinamento, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Ele começa a fazer morada em nós. E essa habitação do Espírito Santo é o que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E agora, com a presença do Espírito Santo em nós, fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de um grupo chamado povo de Deus, família de Deus, nação eleita, sacerdócio real, que também nós chamamos de igreja. Paulo, neste capítulo, o chamou de corpo, dizendo que nós somos o corpo de Cristo. E é interessante Paulo usar no plural, nós somos corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros. Por que Paulo faz esta declaração, irmãos? Porque a igreja reunida, ela é o corpo, mas o povo separado, os membros separados, é apenas um membro, mas unido é o corpo. Ninguém em sã consciência diz que um membro é o corpo, faz parte, mas não é o corpo todo. O corpo é a igreja, mas individualmente cada um dos irmãos é um membro do corpo de Cristo. É interessante que essa perspectiva que Paulo apresenta, de que juntos nós formamos então o corpo que é a igreja, também nos ajuda a compreendermos que não podemos ser igreja sozinhos. A partir de hoje, pastor, eu não quero mais saber da comunidade da fé, não quero mais saber do povo reunido, da reunião dos santos. Eu vou agora seguir minha vida cristã sozinha. É interessante que sozinho você é apenas um membro, mas reunido você é o corpo. É extremamente importante que você esteja reunido uns com os outros, formando assim o corpo de Cristo. E talvez alguns digam que não queiram mais congregar ou estar em comunhão uns com os outros, porque
ou ensinaram para ele algo que não é verdade, ou ele não entendeu o que é uma família. Porque a família, que é a igreja, o corpo de Cristo, embora alguns nos ensinaram que aqui na igreja o povo era tudo santinho, tudo perfeito, alguns dizem para a gente que eu quero ser Jesus daquela igreja, porque aquela igreja é a igreja certa, ninguém erra, ninguém falha, lá não tem fofoca, lá não tem disse-me-disse, lá não tem arenga, lá não tem... Aí você desenha essa imagem de igreja, assim, eu vou para aquela igreja, porque lá o povo só falta as asas para voar como anjo, não é? Só que, irmãos, na verdade, aqui é uma família como a sua família. E qual família não tem problema? Qual família não tem problema? Então, aqui na igreja não vai ser diferente. Aqui também nós vamos ter problema. Eu não estou dizendo a partir de hoje você deve ser um provocador de problema, porque afinal de contas tem problema. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é inevitável que problemas aconteçam entre nós. Uma hora ou outra vai acontecer problemas, porque nós somos seres humanos caídos que estamos aqui em busca de que o Espírito Santo nos transforme dia após dia à imagem e à semelhança do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos ter problemas, não tenha dúvida disso. Uma hora ou outra, esse irmãozinho que está perto de você aí vai falar de você, vai criar uma história. Uma hora ou outra ele vai pisar no seu pé. Uma hora ou outra você vai ficar frustrado, magoado, chateado, triste. Talvez você já ficou decepcionado com o pastor. Talvez você não gostou de determinadas escolhas e atitudes que o pastor tomou. Isso vai acontecer porque nós temos opiniões diferentes, nós temos criações e hábitos diferentes, mas nós precisamos ainda assim estar unidos, buscar a unidade cristã. Irmãos, nós não podemos deixar de congregar porque temos problema. Porque quem deixa de vir à igreja porque na igreja tem problema, se ele procurar outra igreja, lá também vai ter o quê? Problema. Lá vai ter problema. E o dia que você encontrar uma igreja perfeita, quando você entrar nela, ela deixa de ser perfeita. Porque aonde tiver ser humano, vai ter sempre dificuldades. Pastor, e se tem problema na igreja, o que é que eu devo fazer? É por isso que os dons espirituais é importante. Os dons espirituais talvez sinalizem, ou seja, os problemas da igreja sinalizam para nós que os dons espirituais são úteis para corrigir os erros, são úteis para trabalharmos as dificuldades, são úteis para nós melhorarmos quanto igreja. Então, ao invés de nós reclamarmos porque na igreja tem problema, é melhor nós começarmos humildemente servir a igreja, permitindo que Deus nos use nos dons espirituais para a edificação do corpo, para melhorar as partes que estão deficientes. Amém? Então, se você enxerga algum problema na comunidade da igreja, na igreja, saiba que Deus quer te usar para corrigir esses erros. Deus quer que os seus dons espirituais possa ajudar a melhorar e edificar este corpo que está ainda nesse mundo caído e que temos a esperança da glória na pessoa bendita de Jesus. Amém, meus irmãos? Primeira coisa que eu gostaria de nos trazer a reflexão nesta noite. Se você gosta de notar, frise isso aí. O que é um dom? Ou o que é dons espirituais? O que é que vem à sua mente quando nós falamos a palavra dom espiritual? É claro, viu? Quando eu digo o que vem à sua mente, né, desvencilhe-se daqueles pensamentos dos neopentecostais, né, de uns pentecostal muito caindo já para um neopentecostal, onde ele começa quando ele fala de dons espirituais, ele associa logo a algo esplêndido, né? Algo assim fenomenal, o crente marchando na igreja de um lado para o outro, carregando cadeirinha na cabeça, o outro profetizando, aquela coisa toda, né? A gente denomina então, ali está o poder de Deus, ali está os dons em evidência.
Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o que é o dom espiritual. Eu quero que você pense comigo nesta noite e compreenda isso. Vamos dar uma definição aqui daquilo que a Bíblia diz sobre o que é dom espiritual. A palavra dom espiritual é uma palavrinha grega, irmãos, que envolve a graça de Deus, ou seja, o dom da graça. Veja comigo o verso 6, Romanos 12, verso 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça. É um dom que envolve a graça de Deus. E veja que este dom tem Deus como doador. E quero frisar isso aqui. O dom só pode ter um único doador. Quem doa o dom espiritual é Deus. Quando eu falo Deus, eu falo a Trindade. A palavra que aparece no capítulo 6 para dom, né, a palavra grega, ela trata-se de uma palavra que pode ser traduzida para o português como presente. Se você tiver uma Bíblia King James, algumas versões King James vai traduzir a palavra dom como presente, como um brinde. Então, o dom espiritual é esse presente, é esse brinde. O dom trata-se, então, de uma qualificação que Deus ele dá, ou uma capacidade doada por Deus ao crente por meio da operação do Espírito Santo. Então, o dom é esse presente que Deus nos dá. Preste bastante atenção nisso. O dom é um presente que Deus nos dá para nós servirmos uns aos outros. O dom também é um poder espiritual. Um poder espiritual que é também extraordinário, porque ele capacita uns aos outros a servir a igreja. Em resumo, o dom trata-se de um favor que nós recebemos de Deus, porque é um dom da graça, e a palavra graça se refere a um favor, se refere a algo que é doado, então, gratuitamente. O dom é, então, esse presente que Deus nos dá como resultado da sua graça. Isso sem qualquer sacrifício. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O que nós precisamos fazer para receber os dons espirituais? Se puder disponibilizar um microfone aqui para os irmãos que quiserem interagir. Os irmãos podem participar também, viu? Os irmãos fiquem à vontade para interagir. E a pergunta é, o que nós devemos fazer para receber um dom espiritual? Vamos falar de um dom bastante falado, dois, né? O de profetizar e o dom de línguas. O que é que um crente, e o que vale para ele, vale para os outros. O que é que nós devemos fazer para receber esse dom? Eu estou falando aqui de uma pessoa que já é cristã, né, que já é crente. Malenilda. Paz do Senhor, igreja. Amém. Assim, hoje, né, eu creio que recebemos primeiramente pela obediência à palavra do Senhor e pela graça, como já foi dito. E assim, mas há alguns tempos atrás, a qual igreja eu fiz parte, era necessário jejuar muito, Certo. descer muito, buscar assim a presença do Senhor, Certo, né? certo. Se consagrar. E assim, mas eu creio que quando Deus quer, Ele batiza quem quer, onde quer. Como já foi dito, né? Não precisa muito sacrifício, porque quando Ele quer fazer, Ele faz em qualquer lugar, né? Ele Isso. batiza qualquer um em qualquer lugar. Amém. Muito boa a resposta da nossa irmã Lenilda, né? Sobre dom, sobre... Glória a Deus. Glória a Deus. Está bem baixinho, viu? Eu tô ouvindo mais nada. Som, teste, teste. Teste. Teste, teste. Voltou agora. O senhor botou a mão de unção aí. Glória a Deus. Voltou. Meus irmãos, muito bem, né? Resposta da nossa irmã Lenilda. E eu gostaria de... né, não dá tempo a gente abrir para muito por causa do tempo, né? Então, vou abrir para um, a gente prossegue e vai aos poucos, tá certo? Mas, irmãos, o dom espiritual, o que a irmã Lenilda falou, é o que a maioria talvez responderia.
que para receber dons espirituais, e eu quero fazer em duas partes aqui a colocação da irmã Lenilda. Na primeira parte, ela colocou a situação do que nós aprendemos, muitas vezes, pelos nossos pais, ou por alguns crentes que pregam que para nós recebermos o dom espiritual, você tem que orar muito, tem que jejuar muito. Tem uns que até dizem, sabe por que tu não foi batizado ainda? Porque tu está orando pouco. Sabe por que tu não foi batizado ainda? Porque tu não vai para a vigília. Culto de batismo não é culto de doutrina. Só vai para a doutrina, como é que Jesus vai te batizar na doutrina? Jesus só batiza na vigília, crente, ou no muito ciclo de oração, né? Mas no culto de doutrina, Jesus batizar. E ainda tem uns que agora eles fazem, né? Ele batiza a pessoa, na verdade, né? Ali é um batismo humano. Porque eles assim, dá glória, aí, não, mais rápido, e é natural que quanto mais rápido, mais vai dobrar a língua, né? Isso não é batismo, esse é o batismo do peru, né? Glu, 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 né? Esse não é do Espírito Santo, não, viu? Então, preste muita atenção com isso. Irmãos, voltando aqui à segunda parte do que a irmã Lenilda, quando ela diz assim, eu creio que Deus pode dar a quem Ele quer, é exatamente isso que a Bíblia ensina. Que o dom espiritual não depende de mérito, não depende de quem ora muito, de quem jejuma muito, de quem busca muito, não depende nem mesmo de quem obedece muito. Interessante isso, né? Tem pessoas que não vão obedecer nada e tem o dom. E eu vou mostrar isso aqui para você. Preste atenção, viu? Porque uma informação que você não entendeu, você vai sair dizendo aqui que o pastor inventou um monte de coisa e não estou inventando nada. Vou falar tudo aqui com base nas Escrituras. Então veja, uma pessoa pode ter o dom espiritual e ser um baita de um fofoqueiro. Ele pode ter um dom espiritual e em vez de orar, ele gosta de dividir o povo, dividir a igreja. Ele pode ter um dom espiritual e ser muito orgulhoso. Inclusive, fazer culto a homens. Culto a homens, eu digo assim, fica colocando um homem, elevando ele a uma posição maior do que deveria ser. Ou seja, está elogiando demais o homem, quando não deveria. Irmãos, o dom espiritual, ele não depende das obras. Não é porque você dá muitas cestas básicas, se você pedir, Deus vai te batizar. Não é porque você ora muito, evangeliza muito, vem para a igreja todo dia, não perde uma vigília. Deus tem que me batizar porque eu, afinal de contas, mereço. Não é assim que acontece. Algumas pessoas, às vezes, confessam a Jesus como Senhor e na mesma hora Jesus já enche aquela pessoa de dons espirituais. Irmãos, o dom espiritual, ele é distribuído pelo Espírito Santo. E essa distribuição não depende de mim em si. Essa distribuição é uma distribuição soberana. Ele o faz como quer. Por isso que ela colocou muito bem, mas eu creio que o Espírito Santo dá a quem quer. E é assim mesmo. Vamos conferir? Veja comigo Romanos, 1 Coríntios capítulo de número 12, verso de número 11. E eu gostaria que você acompanhasse essas leituras comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Todos abriram, olha o que é que diz a palavra de Deus. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele reparte como quer. Aí você diz, mas pastor, o fato dele dar como quer não justifica ele dar o dom a uma pessoa que faz divisões na igreja. Ou uma pessoa que a gente poderia chamar de carnal. Pastor, uma pessoa carnal pode ter um dom espiritual. Era exatamente isso que acontecia na igreja de Corinto. Olha, se você chegasse na igreja de Corinto, pelo menos 10 pessoas estavam profetizando de uma vez só. 10. Paulo teve que corrigir. Gente, na hora de profetizar, 1 ou 2, no máximo 3. Mas todo mundo profetizando. Calma aí, gente. Veja como eles eram profeta. Na igreja de Corinto, Paulo disse que lá não faltava um dom espiritual, ou seja, ele tinha todos os dons espirituais. Pense numa igreja cheia de dom. Agora, sabe o que é que Paulo diz lá no capítulo 3? Meus irmãos coríntios, quando eu fui ter convosco, eu não pude ir como adulto, porque vocês são infantis.
Eu não pude também ir como espirituais, porque vocês são carnais. Olha, era carnal, mas tinha dom de profetizar. Percebeu? E essa igreja realizava a ceia de uma maneira complicada. A ceia deles era mais ou menos assim. Irmã Ivani, traz o vinho. A irmã Luzinete traz o pão. E aí cada um distribuía os alimentos que ia ser trazido para a ceia, que era um jantar, né, que eles faziam na residência. Era um jantar, era a ceia. Só que havia alguns irmãos que, por causa da necessidade financeira, trazia pouco ou alguns não traziam nada. E sabe o que é que acontecia? Aqueles que trouxeram muito, olhavam para quem não trazia nada e diziam assim, você não vai comer aqui. Você só vai participar do culto aí, da reunião, mas não vai cear com a gente. E na ceia, a comunhão, eles ficavam de fora. E o outro que trouxe muito vinho, mais abastado, né? Sabe o que é que acontecia? Ele tomava todas. Tomava tanto vinho que ficava embriagado. Porque o vinho, ele também tinha um teor alcoólico, né? Fermentado. Então, alguns bebiam tanto vinho que ficava embriagado na hora da administração da ceia. Embriagado literalmente. Aí Paulo disse, gente, vocês estão se reunindo para melhor ou para pior? Por isso que Paulo vai dizer, quando vocês se reunirem, tenham ordem e decência, vocês estão desorganizados. E ele disse para aqueles que comiam muito na hora do culto, ficava com a barrigona assim, ó, bem cheia, lá na hora do culto. Sabe o que foi que ele disse? Quem tiver fome, come em casa. Ele está dizendo, não, aqui não é para matar a fome não, aqui é só uma ceia, comunhão. Entendeu? E nessa igreja, irmã Lenilda, tinha dons espirituais demais. Era profeta, era milagre, era dom de discernimento, de revelação. Olha, era muito, os dons espirituais estavam presentes lá, mas eles eram carnais. O que simboliza que Deus dá os dons como Ele quer. Ele deu os dons. Aí você talvez esteja se perguntando aí, pastor, por que Deus deu os dons a este grupo de pessoas que ainda tinham, em algumas circunstâncias, obras da carne, ou manifestações das obras da carne, e por que Deus deu o dom para eles? Porque Ele dá conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E uma outra pergunta que você talvez esteja se fazendo é, pastor, e o machado não é emprestado? Porventura não deveria Deus tomar o dom deles? Vocês são carnais demais, vou fechar a torneira para vocês. Vou tomar o machado, que o machado é emprestado. E tem muito profeta pregando por aí que o machado é emprestado. Pastor, não está lá na Bíblia? Está lá na Bíblia, mas é um machado literal que era emprestado. Não era dom espiritual, não. Entendeu? Esse negócio de você querer dizer que o machado do homem era um dom espiritual e o pregador vem, né, cheio de unção, né, assim? Aleluia, vigia, crente, porque se tu andar com o nariz empinado, Jesus vai tirar o dom espiritual de você, porque o machado é emprestado. Aleluia, né? Só que o dom é um presente. Somente uma pessoa que tem problemas de saúde dá um presente para alguém, depois vai lá e toma. Quem é que já recebeu um presente, alguém foi lá e disse assim, me dá de volta, é meu, eu não me arrependi de ter te dado. Tomou o presente de volta. Já recebeu, Jânio? Já fez, Jânio? A mãe dele foi... Não é? Mas isso é extremamente incomum, é ou não é? Então Deus, irmãos, quando dá o dom espiritual, Ele dá sem arrependimento. Ele dá para você o dom espiritual. Você pode fazer uso do dom espiritual tanto de maneira benéfica como maléfica, ou até prejudicial, ou algo que você vai fazer para o reino e ainda assim está na carne. Pode, mas não esqueça que o talento é dado, a um 5, a outro 2 e a outro 1, e o dono do talento vai para uma terra longínqua, mas haverá um tempo que ele voltará e quem recebeu os talentos vai prestar contas, ok? É assim que vai ser tratado, é assim que nós enxergamos. E eu vou voltar a isso aqui lá no finalzinho, falando de Mateus 7, certo? Ou seja, quando ele voltar, ele vai cobrar. O que foi que você fez com os dons que eu te dei?
Não, Senhor, os 5 que o Senhor me deu, eu multipliquei. Amém, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Senhor, o Senhor me deu 2, e o que foi que tu fizesse? Eu multipliquei, Senhor. Amém, entra para o gozo eterno. Senhor, eu só recebi 1, eu não fiz nada com ele, só guardei, até limpei ele de vez em quando, estou devolvendo de volta. Servo mau e infiel. O que foi que ele fez com o dom dele? Negligenciou, só isso. Ele sabia ensinar, mas não quis ensinar, só negligenciou. Ele tinha o dom do conhecimento, mas não ensinava ninguém, ficou para ele, só poliu o dom dele e ficou para ele. O que foi que aconteceu? Foi cobrado por isso. Entende? Agora, existem pessoas que vai multiplicar, outros não vão fazer nada, e existem aqueles que vai usar este dom de maneira perversa e serão cobrados por isso. Ainda, veja comigo, esse mesmo texto que nós lemos de 1 Coríntios 12, verso 11, na tradução NTLH. Veja o que aqui diz. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, o dom é distribuído conforme Deus quer. Um outro texto que dá base também a isso que nós estamos falando é Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 4. O finalzinho do texto diz assim: de acordo com sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Veja, de acordo com a sua vontade é que ele distribui os dons espirituais. Hebreus 2, verso 4. Então veja que os dons espirituais, ele é dado conforme Deus quer. E é dado sem arrependimento. Ele dá sem arrependimento. Amém? A vida é um dom. Os irmãos sabem, né? Que a vida é um dom, não é assim? A pessoa que desobedece, Deus mata logo, é? É assim? Ou não? Deus fica arrependido. Para que eu te dei a vida? Eu vou te matar, infeliz. Vem cá, aí, mata você. É assim? Vou fechar a veia do coração, aí, é assim? Não. Ele deixa você viver. Agora, lembre-se que um dia você vai prestar conta da vida que ele lhe deu. Amém? Irmãos, então o dom espiritual é esta habilidade que Deus ele nos concede, que o Espírito Santo nos concede. É a capacitação do Espírito Santo que nos é dada gratuitamente para o serviço na casa do Senhor. Nós vemos isso no Antigo Testamento, que Deus deu dons espirituais a vários homens. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus deu dons espirituais a Josué, o dom de sabedoria, o dom de liderança. Se você ler Números 27, 18 e Deuteronômios 34, 9, ver que Deus deu essa habilidade de liderança a Josué. Quando nós chegamos na época dos juízes, nós vamos ver que os juízes também receberam dons espirituais, receberam capacidade de Deus para liderar Israel e salvá-lo dos seus opressores. O texto é claro quando diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Antoniel, sobre Gideão, sobre Jefté, sobre o próprio Sansão, um camarada que também foi bem desobediente. Mas o Espírito desceu sobre ele, operando diversas vezes milagres, né? Porque há feitos que só podem ser milagres de Deus. Foi Deus quem deu o dom. Agora, irmãos, qual é a natureza do dom espiritual? Qual a natureza do dom? Para isso, eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 4. Leamos, então, e comentaremos o verso 4, o verso 5 e o verso de número 6. Deuteronômios 34, 9. Ok? 34, 9. Números foi 27, 18. Qual a natureza do dom espiritual, irmãos? O pastor Hernandes Lopes, fazendo um comentário desse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, ele nos mostra, então, a natureza em 3 partes. Primeiro, quanto à origem dos dons, eles são carisma, ou carismata, ou carisma, né? Na nossa versão aportuguesada a gente chama de carisma, né?
Então nós vemos, irmãos, que o dom, ou seja, essa operação de Deus, a natureza dele, é justamente que ele se trata de um dom ou de um presente de Deus. Veja aí o verso de número 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Observem que o dom que procede da graça de Deus, é Deus quem dá os dons, e observem que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, quem doa o dom é o mesmo. Há muitos dons, mas é o Espírito Santo quem dá os dons. Por que essa afirmação é importante? Porque há por aí pessoas dando dons espirituais. Há pessoas por aí dizendo, venha para o culto, o culto dos dons, você vai receber dons espirituais. Como se ele pudesse dar dons espirituais. Ninguém pode dar dons espirituais, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. É ele quem dá dons espirituais. Os dons são originados na graça de Deus, são manifestados e doados e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu não posso dar dons para os irmãos. Eu não posso fazer o culto da doação dos dons espirituais. Alguns chegam até mesmo, nesses últimos dias aí, além da promessa de darem dons, chegam a prometer a transferência de unção. Vou transferir a unção, está em mim, vou transferir para você. Aonde é que a gente encontra isso na Bíblia? Isso é uma grande heresia, Ele está dizendo que é o Espírito Santo, vai transferir capacidades espirituais aonde? Não existe isso. É o quê? O Pix carnal, é? Passa na hora. Essa versão é nova agora, vou usar na pregação. O Pix carnal, passa na hora. Pronto. Agora tem o crente, que quer fazer a transferência de unção. Eu estou cheio de unção. Aí tem uns que é mais esperto, diz assim, venha cá, faça uma fila, que eu vou passar o meu paletó, e quando eu passar a unção vai para vocês, vai acontecer a transferência. Aí os irmãos caem, mas caem não é por causa da unção, é porque ele usou paletó há muitos dias, e a nhaca estava pesada. O CC, os irmãos foi caindo não foi pela unção. Porque a transferência de unção você não encontra Paulo. Você vê Paulo fazendo, meus irmãos, aos Gálatas eu vou fazer uma transferência de dons para vocês. É assim que a gente encontra? Não encontramos essas expressões na Bíblia. Alguns chegam então ao absurdo de fazer a transferência de unção, usando como base, claro, um texto lá de 2 Reis, capítulo 2, verso 9, quando Eliseu pediu a Elias que lhe desse o dobro ou a porção dobrada do Espírito. Mas nós precisamos compreender o que é que Eliseu está pedindo, para antes de dizer que Eliseu estava pedindo dupla dose do Espírito Santo, ou pedindo, Elias, transfere o teu Espírito para mim, me dá uma dose dupla dele. Não é isso que Eliseu está pedindo. Quando nós lemos o texto, à luz do contexto da época, nós vamos perceber que quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias, Eliseu, ele entendia que era discípulo de Elias, que ele era um discípulo muito próximo, poderíamos chamar de o primogênito de Elias, porque estava ali sempre com Elias, sempre fazendo, desde que Elias o convocou para o ministério profético, ele colou com Elias, e na época, irmãos, o filho primogênito, o filho mais velho, ele ficava com o dobro da herança dos pais. Então, o filho mais velho sempre ficava com a porção dupla. O pai, quando falecia, o filho mais velho ganhava o dobro dos demais filhos. Então, Eliseu, quando diz a Elias que lhe desse o dobro uma porção dobrada do Espírito, ele está pedindo a Elias que ele dê esta graça de receber porção dobrada como filho primogênito, de dar continuidade ao ministério, porque o filho, ele recebia a herança do pai em dobro para dar continuidade ao nome da família.
Então, ele pede ali esta capacidade, esta graça de dar continuidade ao ministério de Elias, e ele recebe. Se você olhar o ministério de Eliseu, vai ser um ministério bem amplo, ele dá continuidade ao ministério de Elias e tem um ministério ricamente abençoado. Alguns chegam a fazer os cálculos dos milagres e dos feitos de Eliseu, que chega a ser quase que o dobro dos milagres e dos feitos de Elias, o que parece, ou que demonstra ser, que ele recebeu esta porção dobrada de continuar o ministério de Elias. Mas não se trata de uma transferência de unção, de dons espirituais, até porque os dons espirituais quem dá é Deus. Amém, meus irmãos? Então, pare com essa conversa de fazer fila para receber dom, de receber unção, né? Tem crente que fica recebendo, vou receber unção, pastor, vou receber uma transferência de unção hoje no culto da libertação, ou no culto não sei o quê. Acabe com isso, viu? O dom você recebe quando você aceita Jesus como seu Senhor, você recebe, então, dom espiritual para ser inserido no corpo de Cristo. A irmã Glorinha está aqui, me ajude, irmã Glorinha, se eu estiver errado. O corpo humano, existe algum membro que não tem função? Está lá de graça, só de passeio, caiu de paraquedas? Não? Pronto. Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você vem para o corpo de Cristo, Deus te dá dom espiritual. E esse dom é usado exatamente para o funcionamento do corpo. Você está no corpo de Cristo porque você tem uma função a realizar, tem uma tarefa a fazer, tem uma atividade que você precisa cumprir no corpo de Cristo. Amém? Quanto ao modo de atuar, o dom, ele é ministério, né? O ministro. Veja aí comigo o verso de número 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministério aí é a palavra grega para diáconos, ou diaconia, que significa, para o nosso português, serviço. O dom é para o serviço. O modo do dom atuar em nós é para trabalhar. É de serviço. A palavra serviço, né, que significa aí, ou a palavra dons, ministérios, que significa serviço, que é a palavra diaconia. Nós vamos ver então que os dons, eles são dados não para projeção pessoal. O dom, ele é dado para o serviço. O dom é diaconia. É para o serviço, não são os meios pelos quais nós vamos louvar a nós mesmos. Dom espiritual não é para nós virarmos pavões espirituais, andarmos nariz empinado, né, peito inchado, se achando porque tem dons espirituais. Não, o dom espiritual não é para aparecer, não é para louvor pessoal, não é para autoglorificação, não é para aplauso íntimo, não. Dom espiritual é serviço. Se você tem dom, não apresente seu dom dizendo que tem. Apresente-o trabalhando no corpo de Cristo para o bom andamento da igreja. Porque o dom é serviço. O dom espiritual, irmãos, ele é para nós servirmos uns aos outros e não tocarmos trombetas. Tem crente que gosta de tocar trombeta, não, porque eu tenho o dom de ensinar. Eu sou o que ensina, viu? Eu sou o que ensina. Não, irmãos, o dom é para trabalhar, é para serviço, não é para você se exaltar. E tem uns que contam umas histórias, né? Eu costumo contar isso de um irmão aqui de Pau d'Alho, que ele veio contar, eu vi ele dando um testemunho, e ele disse que foi na casa do irmão lá, todo mundo expulsar o demônio, e o demônio não saiu. Aí, por último, chamaram ele. Quando ele chegou na porta, o demônio disse: viesse fazer o quê? Aí, quando ele estendeu a mão, a mulher foi liberta. Por quê? Só ele expulsava. O que ele contou no testemunho, irmãos, foi uma exaltação pessoal. Ele quis dizer que ninguém tinha capacidade de fazer, mas ele tinha, como se ele fizesse. Não é ele. Não é ele. É Deus quem faz, quando quer, na hora que quer e do jeito que quer. Eu conheço pessoas que ficaram endemoniadas e o pastor teve que orar 3 dias. Ele orava, não dava, vou para casa, eu continuava orando em casa, volto no outro dia de novo e oro em uma semana e 3 dias depois saiu. Porque é quando Deus quer.
Não é quando eu quero, quando eu determino. Não, pastor, é porque eu tenho unção. Baixa a bola, porque o que você faz só pode fazer porque o Espírito opera em você. Amém? Verso 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha aí, há diversidade de operações. Quanto à finalidade, os dons são enigmata. Essa palavra operações é essa palavrinha grega que significa realizações ou múltiplas atividades. Então, o dom espiritual é essa energia que nós recebemos para realizarmos tarefas. É a energia de Deus operando na vida dos cristãos para transbordar na comunidade, transbordar para o outro. O dom espiritual tem uma finalidade, ou seja, é abençoar o outro. O dom é sempre uma atividade em relação ao outro. O dom espiritual é sempre para ajudar alguém, é sempre para o outro. Só existe um dom que é para benefício pessoal. Qual é? O dom de línguas, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, e ele ainda está partido, porque quando há intérprete, é para edificação do outro, mas sempre o dom é, com exceção do dom de línguas, ele é sempre para servir ao outro. O dom espiritual, isso parece simples o que eu estou dizendo, né? Mas veja como a gente aplica, como muda, quando dá um brilho no sentido. Veja, o dom espiritual é sempre para o serviço e sempre para o outro, para ajudar o outro. Pastor, e como é que se aplica? Isso se aplica da seguinte maneira: quando eu uso um dom para meu benefício, entendeu? Não, eu sei pregar, vou reunir os irmãos aqui, né, e cobrar R$5 a entrada, porque afinal de contas eu tenho o dom de ensinar, né, então eu tenho que cobrar agora para pregar, para ensinar, eu tenho que cobrar. Olha o que é que eu estou fazendo, usando o meu dom para meu benefício. E tem pessoas que fazem o exercício do seu dom para o seu benefício. Ele cobra para pregar, para cantar, ele cobra tudo que faz é cobrado. E isso, tudo que faz é cobrado. Você vem aqui na igreja, bota um cantor aqui, bota um pregador, mas no final não esqueça de pegar o envelope ali, abençoar, porque pagou a sua entrada, tá certo, irmãos? Não esqueça, hein? Por que ele faz isso? Porque eles querem cobrar. Então, olha o que acontece. O dom, irmãos, é para trabalhar, é para abençoar o outro. O dom não pode ser uma espiritualidade intimista, subjetiva, onde a finalidade é o benefício pessoal. O dom é sempre e está sempre se desdobrando em trabalho, em ação, em realização, para o benefício do outro. O único que queria que Jesus fizesse milagres usando o dom para benefício pessoal, quem foi que pediu isso a Jesus? O diabo. Por que tu não faz um milagre com essas pedras aí para tu comer? Entendeu? Por que tu não usa o dom que há em ti para matar a tua fome, para alimentar teu ventre? Então veja, usar o dom para benefício pessoal é prejudicial. Tem um livro que eu estava lendo o ano passado, que tem uma frase que ficou marcada. Ele diz assim: os dons que Jesus tinha era sempre para o outro. Veja que o ministério de Jesus era sempre para servir ao outro, sempre. Até quando o diabo queria que ele fizesse algo para ele, ele não fez. Aí ele diz assim: o dom, quando é usado para o outro, tem Deus como o principal motivador. Mas quando o dom é usado para benefício pessoal, pode deixar de ser espiritual para ser diabólico. E é verdade. Tem pessoas que usam o dom, mas parece algo diabólico, porque é um uso egocêntrico do que para serviço, porque o dom, ele é para serviço e não para realização pessoal. Amém? Todos entenderam? Quem não tem dúvida, tem dívida, viu? Tá todo mundo kit aí? Se eu fizer qualquer pergunta, vocês respondem na ponta da língua? Terceira coisa que nós precisamos aprender acerca dos dons. Terceira coisa, quais são os seus propósitos? Nós aprendemos o que é o dom espiritual,
Nós aprendemos sobre a natureza dos dons e agora nós vamos falar sobre quais são os propósitos dos dons espirituais. Primeiro, irmãos, os dons espirituais são dados para cada membro do corpo. Com isso eu estou dizendo para os irmãos que não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha pelo menos um dom espiritual. Vou repetir, não existe nenhum crente em Cristo Jesus que não tenha pelo menos um dom. Você pode até não saber qual é o seu dom, pode estar perdido ou se achando perdido, porque talvez você não está enxergando aquilo que Deus te deu para fazer. Mas não existe ninguém que esteja no corpo que não tenha pelo menos um dom. E não existe dom de esquentar banco de igreja, viu? Não existe. Não existe dom do não fazer nada. Não existe o dom da inércia. Dom é para trabalho. Então, todo mundo que está aqui tem pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um dom tem. Pastor, eu posso ter todos os dons espirituais? Também não. Você tem pelo menos um. Mas você não vai ter todos os dons espirituais. Porque o nosso corpo não é formado de um único membro. São muitos membros. Compreende? Se nós tivéssemos todos os dons, se eu tivesse todos os dons espirituais, eu ia ser um único membro. Por exemplo, se eu sou dedo, eu ia ser um dedão bem grandão. Se a irmã Ivone tivesse todos os dons espirituais, por exemplo, ela ia ser um olhão bem grandão, né? Uma bolha grandona, um olhão bem grandão, né? Não pode ser. Porque no corpo cada um tem o seu dom. Cada um, pode ter pessoas que têm 2 ou 3 ou mais, tem, mas não vai ter todos os dons. Assim como uma mão tem múltiplas funções, não é assim? Alguns dizem que ele teve os 9 dons lá de 1 Coríntios, né? É uma questão que tem que analisar a parte, dom a dom. Mas o certo é que ele não teve todos os dons. Pode ter até muitos dons, pode ter os 9, mas todos não. Eu já vi também várias pessoas asseverando que Paulo tem 9 dons espirituais, achando que os dons são apenas a lista de 1 Coríntios. E não é. Eu vou mostrar aqui, nas próximas doutrinas, que existe muito mais dons do que você imagina, viu? Talvez você olhou para 1 Coríntios e achou, eu não tenho nenhum desse aqui, né? Mas talvez a sua lista está noutra, né? Não é assim? Mas você tem dons espirituais. Amém, meus irmãos? Um crente pode ter todos os dons espirituais? Há algum crente sem dons? Não. Já entendeu uma... Segundo, quais são os propósitos dos dons? Primeiro, os dons são dados para a edificação da igreja. Dons são dados para a edificação da igreja. Veja comigo, por favor, 1 Coríntios 14, verso 4. Observe, irmãos, que os dons, eles são dados para um fim proveitoso, ou seja, para a edificação da igreja. Não é para um benefício pessoal, mas para a comunidade, é endereçado à comunidade. Não é para o benefício próprio, mas é endereçado para toda a igreja, para a edificação da igreja. Leiamos então 1 Coríntios 14, verso 4, o que é que diz? Quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E continuando. Quem tem o dom de profetizar edifica quem? A igreja. Então, é um dom para a edificação da igreja. Pastor, não é somente o dom de profetizar? Não. Todos os dons são para a edificação da igreja, com exceção de línguas estranhas, quando não há intérprete. Mas os demais são todos para a edificação da igreja. Veja 1 Coríntios 14, verso 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresçam espiritualmente. Veja, o dom é para o crescimento da igreja, ou seja, para a edificação da igreja. Se você quer ter dons espirituais, saiba que a finalidade desses dons é para edificar a igreja. É para ajudar o seu próximo. Não para você mesmo, mas para ajudar o próximo. Amém? Qual é o propósito dos dons? Edificação da igreja. Segundo propósito, os dons são dados para a glória de Deus, ou para glorificar a Deus. Pastor,
Por que os dons é para glorificar a Deus? Porque quando você desempenha o seu dom no corpo de Cristo, este corpo cresce. E ele cresce, como Paulo disse, que estava preocupado em apresentar a igreja como uma noiva ao noivo. Ou seja, ele trabalha para o bom andamento da noiva se apresentar diante de Deus. Então veja que os escritores bíblicos, eles nos deram vários exemplos de dons espirituais que Deus concede à sua igreja, como ministério, serviço, proclamação, ensino, encorajamento, doação. E observem que todos esses dons, entre outros, eles foram dados para que nós venhamos edificar o nosso próximo, para sermos então instrumento do Espírito Santo para a glória de Deus. O seu dom precisa ser desempenhado para glorificar a Deus. Quando Deus nos dá um dom espiritual, irmãos, Ele nos dá com a finalidade, sabe de quê? De que você possa levar o outro a glorificar a Deus. O que é que eu posso fazer para a irmã Glorinha ainda ser uma pessoa que glorifique ainda mais a Deus? Não tenho trabalho para isso. O que é que eu posso fazer para que Thaís cresça mais e mais no Senhor e Deus seja glorificado na vida dela? Eu vou fazer para que isso aconteça. Então, o dom é dado para a glória de Deus, para o louvor do seu santo nome. O dom não é para elitizar o crente. Eu sou um crente de primeira qualidade porque eu tenho dons espirituais. Eu sou crente elite porque eu tenho dom, isso ou daquilo. Não, o dom não é para nos tornar popstar. O dom é para a glória de Deus. O dom é para o louvor de Deus. O dom é para que a igreja cresça e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, irmãos. Os dons não são para elitizar-nos, mas para a glória de Deus. O dom espiritual também é importante que você entenda que é o dom espiritual, e aqui a gente encerra. O dom espiritual não é sinal de maturidade. Voltando para o que eu falei lá no início. Dom espiritual não é sinal de maturidade, e muito menos de superioridade espiritual. Nós erramos muito porque nós achamos que o crente que tem um dom espiritual ou que tem grandes manifestações desse dom, ele é muito maduro, e a gente erra por isso. Geralmente, um culto como esse aqui, você sai do culto dizendo assim, hoje o Senhor falou mais ou menos, né? Mas se você vier aqui amanhã e pelo menos uns 3 irmãos profetizaram, ou no final o pastor fizer uma oração aqui e alguém for curado, você vai dizer assim, hoje o Espírito do Senhor operou na igreja. O pastor ou o irmão que orou, o irmão que profetizou, está maduro, está cheio, não é assim? Só que é um erro você pensar que dom espiritual é maturidade. A prova disso é a igreja de Corinto, que era muito imatura, briguenta. Tinha lá quem dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. No culto que Paulo pregar, eu não vou não. Eu sou de Pedro. O culto que Pedro pregar, eu não vou porque eu sou de Jesus. Eu não reúno nem na igreja, só reúno de casa em casa porque Jesus não disse isso que a gente devia fazer igreja. Aí começa a divisão, né? Mas às vezes ele ora, Jesus faz milagre, às vezes ele profetiza, não é assim? Mas ele é um... E eu não vou nem classificar isso aí como um cristão, nem como um cristão. Mas vamos falar de pessoas que realmente nem conhecem Jesus, mas estão dentro de um círculo religioso. Veja, eles estão dentro de um círculo religioso, aparentam conhecer Jesus porque chama Jesus de Senhor, aparentam conhecer Jesus porque usa a expressão ortodoxa Senhor, mas ele usa Senhor, Senhor, sinal de reverência, de intimidade, no sentido de, não de uma intimidade de relacionamento, mas de uma grande reverência. Eles até estão com a capa de cristão e eles profetizam, eles oram, milagres acontecem, eles até expulsam demônios em nome de Jesus.
Pastor, existe pessoas na igreja que não conhecem Jesus e faz tudo isso? Tem, muito. Muito. Quem olha externamente é uma bênção, mas só posso ser chamado de homem de Deus, você só pode me chamar de homem de Deus se você me conhecer. Como eu sou como marido, como eu sou como esposo, não é? Como eu sou como pai, como eu sou nos meus relacionamentos de negócios. Aí sim você pode dizer, pastor é um homem de Deus. Mas com vizinho, mas dizer que é homem de Deus porque prega muito, porque profetiza muito, porque ele ora e expulsa demônios, porque opera maravilhas, isso não diz muita coisa não. Você só pode ser chamado homem de Deus se o fruto do Espírito Santo estiver presente na sua vida, se você tiver os aspectos dos frutos do Espírito Santo em você, sim, você é um homem de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, você pode pregar muito, mas naquele dia, quando o Senhor voltar, a prestação de conta, você não passará no teste. Veja comigo os Mateus 7, verso de número 22 e 23. Mateus, esse texto é muito conhecido dos irmãos, não é? Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, olha a reverência deles, Senhor. Quem usa a expressão para Jesus de Senhor é porque é religioso, conhece a autoridade de Jesus. Quando ele repete Senhor, Senhor, é um sinal de grande reverência. Ele está repetindo na ênfase. Não profetizamos nós em teu... Olha, eles são profetas. Mas, olha o que continua. E em teu nome não expulsamos demônios. Dom de profetizar, o dom agora da fé, poder para realizar feitos. E ele prossegue, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, o dom de operação de maravilhas. E maravilha não é um milagre qualquer não, viu? Maravilha não é a irmã chegar aqui com dor de cabeça, pastor, orar. Não. Maravilha é eu botar a mão no pezinho da irmã Edilene, que nasceu com uma deficiência, que é incorrigível, e o pé, se preciso crescer, cresce, se preciso ajeitar, se ajeita e torna-se normal, né, ou comum, para que ela possa andar normalmente. Então, isso é operação de maravilhas. Não é uma cura de dor de cabeça, de dor de dente. Pastor, estou com dor de dente. Meus irmãos, quero agradecer aqui, viu? Deus usou o pastor com dom de maravilha e eu fui curado de dor de dente. Não, irmãos. Não. E eles operaram maravilhas. E então, olha o que Jesus vai dizer. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebeu aqui no final, eles praticavam o quê? Mas profetizavam, operavam maravilhas e expulsavam demônios. Ou seja, tinham dons espirituais. Então, o que me torna maduro espiritualmente não é ter dons espirituais. Alguém pode ter os dons espirituais e viver fazendo a maldade, ser da iniquidade. E ele nem conhece a Jesus, nem Jesus ele conhece. No último dia será punido por isso. Mas só podemos ser maduros espiritualmente se em nós houver o fruto do Espírito Santo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se ela é boa ou se ela é ruim. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Alguma dúvida, irmãos?